Boa tarde a todos. 10º e último webinar da Academy Open Week. A temática de hoje é desvendar a programação neurolinguística, transformar a mente, transformar a vida. E tínhamos que acabar em beleza, tal como, se bem me recordo, terminámos o ano passado, com esta temática e com esta magnífica equipa de PNL que temos aqui connosco. Temos aqui a doutora Eugénia Fonseca, coordenadora da nossa pós-graduação PNL e Mindfulness. Bem-vinda, uma vez mais, é sempre um gosto trabalhar consigo e perceber que tem alavancado e ajudado a que esta formação cada vez mais tenha alunos. Dar um especial agradecimento também aos nossos alunos e ex-alunos Sandra Mafra e Bruno Rodrigues, que se encontra fora e que está aqui propositadamente para este nosso webinar, e agradecer a todos que nos estão a acompanhar. E pronto, professora Eugénia, vou passar a bola, como se costuma dizer, para si, para que então possamos aprender ainda mais nesta área que tem cada vez mais adeptos e isso tem-se traduzido cada vez mais no número de alunos que temos vindo edição após edição nesta pós-graduação. Muito obrigado e um ótimo webinar. Muito obrigada, André. Obrigada a todos. Obrigada, Sandra. Obrigada, Bruno, Soraya e Filipe e todos os que nos possam ver. Então, eu vou começar por partilhar algo aqui no ecrã, ok? Algo que me suporta a falar um bocadinho sobre o tema de hoje, que é, como não podia deixar de ser, a programação neurolinguística. Então, vamos lá. Conseguem ver, correto? Confirmam que estão a ver? Tenho que falar com vós, porque eu não vos consigo ver para o computador. Ok, espetacular, obrigada. Então, como nós vamos falar? O tema é... Oi, espera lá, não é assim. É antes disto. Aqui. O tema, como dizia o André, é desvendar a programação neurolinguística, transformar a mente, transformar a vida. Sim, porque é possível transformar a mente e quando fazemos isto, também transformamos muitos aspectos da nossa vida ou mesmo todos os aspectos da nossa vida. É impossível falar deste tema sem começar por perguntar o que é isto da programação neurolinguística. Então, o que é que nós podemos dizer sobre a programação neurolinguística? Muitas coisas, mas a minha favorita fica para o fim. Então, podemos dizer que é um conjunto de ferramentas práticas que podemos aplicar no nosso dia-a-dia nos mais variados contextos, seja pessoal ou profissional, nos nossos relacionamentos, na nossa comunicação, na forma como alcançamos os nossos objetivos e por aí vai. Podemos dizer também que é uma filosofia de vida que nos permite viver de forma mais tranquila e confiante e alcançar os nossos objetivos de forma mais fluida, em menos tempo e de forma mais fácil. A programação neurolinguística também nos ajuda efetivamente a alcançar os nossos objetivos com menos sofrimento, mais prazer e em menos tempo. Podemos também dizer que a programação neurolinguística é o estudo da nossa experiência subjetiva e como podemos alterá-la. Por que é tão importante o estudo da nossa experiência subjetiva? Porque é a nossa subjetividade que determina a nossa qualidade de vida e não os acontecimentos objetivos. Já vos vou falar um bocadinho mais sobre isto. Mas eu gosto de a definir como um novo mundo de oportunidades. E porquê? Agora vou parar de compartilhar. Porque na realidade eu quero usar uma metáfora. Pode ser? Eu gosto de coisas diferentes. Sabe o que é isto? Que o filtro vê-se mal. Não previ esta coisa. Isto é uma corda. É uma corda de rapel. Vocês sabem para que serve uma corda de rapel? Para garantir a segurança do escalador, não é? Do desportista. Então, vamos imaginar. Eu gosto de usar esta corda, portanto, como metáfora para definir o que é programação neurolinguística. Vamos imaginar que esta pontinha da corda é atualmente a nossa percepção da vida, a nossa percepção dos acontecimentos, a nossa percepção dos nossos relacionamentos e até a nossa percepção de nós próprios. É assim, vamos imaginar este bocadinho. Então, dizer-vos que programação neurolinguística é um novo mundo de possibilidades, tão imenso quanto esta corda, como se não tivesse fim. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer com isto que a programação neurolinguística nos abre novos horizontes, expande a nossa mente, muda os nossos padrões e por aí vai. Imaginem que a corda não tem fim. Então é a diferença entre eu viver uma vida condicionada pelos nossos filtros constantemente, que é uma coisa assim pequenina, é estar dentro da caixa, estão a ver? E o mundo de possibilidades
podemos dizer que é o pensamento fora da caixa, novas perspectivas, fundamentalmente novas perspectivas. Então, vou regressar à partilha. Se acertar. Ora, cá está. Então, porquê é que é um mundo de novas possibilidades? Porque na realidade, e agora desmontando o próprio conceito, programação neurolinguística começa com a palavra programação. E o que é isto da nossa programação? A programação refere-se aos nossos condicionamentos habituais, aos nossos filtros mentais e emocionais. Na realidade, nós não somos tão livres como acreditamos que somos. Na realidade, nós fomos condicionados a ter uma determinada perspectiva sobre os acontecimentos, sobre a vida, sobre o mundo, a ter uma perspectiva sobre nós próprios, uma perspectiva sobre o trabalho. Nós estamos muito condicionados a ter padrões de pensamento. Não somos tão livres quanto pensamos. E porque estes padrões têm lugar exatamente no nosso sistema nervoso central. E, portanto, estão como que inscritos no nosso mindset. Vou voltar a interromper, só porque eu gosto de vos ver. Os nossos padrões emocionais e mentais, quer dizer, a forma habitual como vemos a vida, como sentimos, como pensamos e como nos comportamos e, consequentemente, como temos determinados resultados, é algo que, neurofisiologicamente, de facto, faz parte do nosso cérebro. Cada um dos nossos padrões tem uma ligação neurológica, uma sinapse neurológica responsável por determinado comportamento. Assim, por exemplo, se eu tiver uma tendência para alguma irritabilidade ou para ferver em pouca água, como tanta gente gosta de dizer, isso é um circuito neurológico dentro do cérebro que está muito ginasticado. Portanto, todos os nossos padrões têm uma inscrição neurofisiológica no nosso cérebro. Boa? Até aqui estamos? Então vá, vou continuar a partilhar. De vez em quando eu vou interrompendo porque eu gosto de vos ver as carinhas e eu não consigo ver a cara se estivessem a partilhar. Linguística porquê? A linguística refere-se à forma como nós trazemos ao mundo estes mesmos padrões que temos dentro de nós, tanto através da nossa linguagem verbal como através da nossa linguagem não verbal. E vocês já devem ter reparado, certamente repararam, não pensamos muito sobre isto, mas na realidade todos os nossos objetivos são alcançados de duas únicas e exclusivas maneiras. Sabem quais são? Através da nossa linguagem verbal e através da nossa linguagem não verbal. Uma e outra estão condicionadas por toda a programação que nós temos dentro do nosso sistema nervoso central. Dependendo daquilo que é a minha linguagem verbal e toda a minha linguagem não verbal, assim vão ser os meus objetivos. Ou não, não é? Ou os alcanço ou não os alcanço. Assim, a programação neurolinguística explica como cada um de nós transforma um determinado estímulo num certo resultado. E, de novo, vou interromper. Como é que a programação neurolinguística nos explica como nós transformamos um estímulo que recebemos num resultado, num comportamento final? Por exemplo, o que é que explica que uma pessoa que parte um pé fica altamente deprimida aos 3 meses, tem que estar parada, e outra pessoa que parte um pé fica, enfim, não fica tão deprimida, nem fica sequer um bocadinho deprimida. Pensa, olha, está aqui uma boa altura para eu pôr a leitura em dia, e está aqui uma excelente altura para eu não tirar mais a louça da máquina e não fazer mais coisas em casa. Uma excelente oportunidade para eu tirar férias e descansar, ou não ter baixa, não é? O que é que faz esta diferença? Na realidade, o pé partido é igual nos dois casos, mas as duas pessoas interpretam isto de forma muito, muito distinta. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que, efetivamente, a nossa qualidade de vida não depende nem um bocadinho, por muito que vos custe ouvir isto, não depende nem um bocadinho dos acontecimentos objetivos, ou muito pouco, para ser mais verdadeira, depende da nossa condição objetiva, dos acontecimentos, muito pouco. E, efetivamente, o que faz a nossa qualidade de vida é a forma como nós percepcionamos as coisas. É a nossa percepção. E pela nossa percepção nós conseguimos ser responsáveis, o que é ótimo, porque de facto nós não controlamos o mundo objetivo, não é? Nós não controlamos os acontecimentos, mas nós podemos controlar a forma como os percepcionamos e assim mudamos a nossa qualidade de vida. Ou melhoramos-la consideravelmente, ou então trazemos-la para a nossa vida, trazemos-la para a nossa história, qualidade de vida.
E quando eu falo em qualidade de vida, falo em todas as áreas da nossa vida, não falo apenas no trabalho. Vocês já repararam que nós trabalhamos os melhores 40 anos da nossa vida? Isto é tremendo, não acham? Convinha que a gente trabalhasse. Porquê os melhores? Porque a gente trabalha entre os 20 e poucos e os 60 e não sei quê, não é? Antes dos 20 e poucos são crises existenciais. Depois dos 60 e não sei quê são crises físicas. Portanto, os melhores 40 anos da nossa vida são passados a trabalhar. E a gente vai trabalhar como se fosse para a cruz, não é? E ok, não será tudo fácil objetivamente no nosso local de trabalho, ou não será tudo fácil com o colega ABCOD, ou com o chefe, ou seja, com quem for, ou com a nossa equipa, não será tudo fácil, com certeza que não é. Porque nós estamos no planeta Terra, hein? Não é no céu, a gente gostava de estar no céu, mas não é no planeta Terra. Portanto, há coisas que às vezes correm de forma diferente, ou são diferentes daquilo que a gente gostaria. Mas esse não é o problema, não é? O problema é quando nós não sabemos encontrar uma nova perspectiva, encontrar uma oportunidade qualquer, pensar e ver de outra maneira. E quando nós somos capazes de fazer isto, nós melhoramos os nossos 40 anos a trabalhar, não é? E já agora, a nossa qualidade de vida não depende assim, depende de alguma coisa, mas não depende na maior parte ou na maior percentagem, não depende do sítio onde nós trabalhamos, nem da pessoa A, B, C ou D. Depende dos nossos padrões. Portanto, se eu sair dali e vou para outro sítio a acreditar que noutro sítio vai ser muito melhor, quando eu dou por mim já estou outra vez a cometer os mesmos erros que cometi antes, o mesmo padrão, não é? Porque na realidade é a minha experiência subjetiva que dita o meu comportamento, não é o que objetivamente se passa no meu ambiente. Ou não é maioritariamente o que se passa no meu ambiente. Boa? Vamos lá, vou partilhar outra vez. É muito interessante que, assim, a programação neurolinguística sistematiza, clarifica e explica, eu ponho ali o como, não é só como, é como concretamente aquele aquele objetivo, aquele artigo definido, quer dizer especificamente e concretamente como nós construímos os nossos pensamentos, como nós construímos as nossas emoções e os nossos sentimentos, porque somos nós que construímos isto, e como é que nós produzimos, portanto, os nossos resultados. O que está na base, ou melhor, antes disso, quando nós sabemos como é que. Esperem lá, vou tirar a pastilha outra vez, que isto irrita-me um bocadinho. Ai, não! Estão a ver, não estão? Pronto, aquilo andou de mais para a frente. Então, na verdade, nós achamos que os pensamentos acontecem dentro de nós em automático, nós achamos que o que sentimos é responsabilidade dos outros e, portanto, que nos comportamos da melhor forma possível e imaginar e não há nada a fazer sobre isso. Mas não é verdade. Somos nós que construímos os nossos pensamentos e podemos dominar esse processo com as ferramentas certas e adequadas. Somos nós que fazemos um filme dentro da nossa cabeça. Isso reproduz certas emoções e se eu mudar a minha percepção, se eu estiver a ver um filme de terror na televisão, eu sinto-me mal, não é? Mas se eu estiver a ver uma comédia, eu fico toda divertida. Quando eu percebo este conceito aplicado à televisão, eu nunca percebo este conceito aplicado às minhas percepções, mas na verdade, quando nós estamos constantemente a ver filmes dentro da nossa cabeça, e na maior parte das vezes não são filmes propriamente simpáticos, não é? São filmes que, em lugar de nos darem qualidade de vida, de melhorarem os nossos relacionamentos, de nos levarem a alcançar os nossos objetivos, funcionam habitualmente ao contrário. Portanto, nós de facto temos algum controle sobre os nossos pensamentos quando conhecemos as ferramentas certas. E por isso também temos controle sobre as nossas próprias emoções e logo o nosso comportamento será mais discernido, os nossos objetivos serão alcançados mais facilmente, os nossos relacionamentos vão melhorar com toda a certeza. Boa? Então vamos lá se eu consigo outra vez partilhar aquilo sem ir lá para a tela preta. Ainda antes dos convidados, deixem-me ver outra coisa. Portanto, quando nós sabemos
como é que construímos os nossos pensamentos, como é que construímos as nossas emoções e como é que, portanto, produzimos resultados, então também sabemos como podemos otimizar este processo. Como é que posso otimizar, como é que posso mudar, como é que posso alterar a forma como eu penso o que penso, a forma como eu sinto o que sinto e, portanto, os resultados que eu tenho. E claramente na base desta otimização está aquilo que nós já conhecemos e que já é conhecida há, sei lá, uns 25 anos esta parte, a plasticidade neuronal que a neurobiologia tanto já tem estudado e que se refere à capacidade do nosso cérebro mudar os circuitos, criar novas sinapses, quando é exposto a novas perspectivas e a novas experiências. Sim? Agora, interrompendo outra vez, o slide seguinte diz convidados, portanto, eu não vos vou amassar mais com isto, com teorias e com não sei o quê, aquelas coisas todas de explicação e do que é PNL, eu acho que já, enfim, poderão ter ficado com uma ideia, no caso concreto a Soraya e o Filipe, com uma ideia do que pode ser a programação neurolinguística e o que ela poderá eventualmente fazer por nós nos mais diferentes contextos. E temos aqui como convidados a Sandra e o Bruno. Temos um outro que tínhamos a Vanessa, mas a Vanessa aconteceu um imprevisto, portanto não pode vir, pediu imensa desculpa e lançou o desafio aos presentes para verem o vídeo que ela gravou na UAL. Por falar em vídeo, eu vou-vos passar o vídeo de um outro convidado que iria estar presente, mas por motivos profissionais também não pode. É o António Raminhos e dispensa apresentações, portanto eu vou passar o vídeo dele, depois vou apresentar a Sandra e o Bruno, e eles podem falar também um bocadinho da experiência deles. Na verdade, o que eu quero é que eles identifiquem situações concretas do seu dia-a-dia, onde eles veem utilidade na aplicação da PNL e o que é que isso fez de diferente na vida deles. Porque esta pós-graduação pretende ser algo mesmo muito prático e se estão a aprender coisas é para aplicar no dia-a-dia. Se não conseguem aplicar no dia-a-dia, então nós não estamos a fazer o nosso trabalho, nós, os professores. Eu, Eugénia, e todos os outros professores, porque esta pós-graduação não tem apenas programação neurolinguística, também tem mindfulness, stress e coping, psicologia cognitiva e comportamental e neurobiologia das emoções. Bom, vamos lá então ver o António Raminhos, ver o que ele diz. Esperem lá, tenho que compartilhar. Olá a todos, era suposto eu estar aí convosco, mas por razões profissionais, porque parecendo que não, eu sou uma pessoa que trabalha também, a dizer para isso, mas é trabalho, não posso estar aí convosco, e fui eu próprio que sugeri deixar esta mensagem, porque eu acho importante, não tanto aquilo que eu vou dizer, mas dar a minha perspectiva da importância desta pós-graduação. Eu conheci a Eugénia através de um amigo. A Eugénia posteriormente foi ao meu podcast Somos Todos Malucos, exatamente falar sobre programação neurolinguística, na qual eu tinha umas luzes, já tinha lido algumas coisas e andava fica numa mistura de meio ciência, meio misticismo, meio filosofia. Mas a verdade é que a Eugénia, com a sua eloquência, mas também com a sua capacidade de cativar, despertou-me um interesse na pós-graduação. E fez muito bem, porque mais do que adquirir competências, esta programação esta pós-graduação em programação neurolinguística e mindfulness, mais do que adquirirem competências, é uma abertura. É uma abertura de espírito, é uma abertura de horizontes que vos vai permitir, ou que me permitiu em alguns momentos, olhar para a realidade de outro modo. O mais curioso é que muitas das aulas, eu infelizmente tive que faltar a algumas por questões profissionais, não é? Mas
algumas das aulas eu saía de lá com dores de cabeça, mas não é com dores de cabeça daquelas que eu tinha na faculdade, de seca. Era dores de cabeça de, meu, como é que isto é possível? É porque isto faz sentido e como é que eu nunca me apercebi disto? E ir para casa pensar sobre o tema. Aliás, mesmo noutras disciplinas, como física quântica, eu dei por mim a formular quase teorias e discutir, depois enviar mensagens à professora e ficarmos os dois a conversar sobre esse tema e sobre as possibilidades daquilo que eu tinha elaborado na minha cabeça, se faria sentido ou não. Portanto, é este tipo de conhecimento que nos permite adquirir. Mas depois há também essa questão que faz muito sentido, que é exatamente as competências, as ferramentas para o dia a dia, onde entra aí o mindfulness, a gestão do stress, onde entram todas as outras aulas e todos os outros professores que permitem exatamente que nós possamos agrupar tudo aquilo que aprendemos ali e trazer para o nosso dia a dia em pequenos pormenores. Pequenos pormenores que nos permitem manipular as pessoas. Não, estou a brincar. Mas que nos permitem relacionar-nos, sobretudo, melhor connosco, com aqueles que nos rodeiam e perceber que tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida são generalizações, omissões e distorções. Nada é real. Nada é real e tudo é real. Também depende de quem observa. Já estou a ficar com a cabeça baralhada outra vez. Bom, uma palavra de apreço para a Eugénia, para todos os professores que conheci e também para a Autónoma Academy por ter este projeto incluído entre os seus vários projetos que têm ajudado cada vez mais a que milhares e milhares de portugueses e de pessoas se possam continuar a formar, a instruir e a ganhar conhecimento. Muito obrigado e até à próxima. O António Raminhos, com o humor que lhe é característico, a falar um bocadinho da sua experiência nesta pós-graduação. Bom, então, a Sandra. Assim, Sandra, eu vou fazer uma breve apresentação de ti. É claro que é passada pelos meus filtros, não é? Mas é real. A Sandra é uma mulher de causas, uma mulher verdadeiramente extraordinária. Alguém cuja presença gera constantemente good vibes, compreensão e inspiração. É uma aventureira corajosa e só isso pode explicar a sua paixão por aviões e pela Força Aérea, instituição que a apaixonou por anos. É um exemplo de generosidade, uma fonte inesgotável de alegria e um ímã que agrega pessoas e equipas de forma absolutamente brilhante. Como líder, tem uma capacidade excepcional de conduzir as suas equipas em direção aos objetivos, tantas vezes ambiciosos e desafiantes de alcançar. Comprometida com a excelência, é evidente a sua entrega a cada projeto que lidera, frequentou o Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, passou por várias empresas e atualmente lidera a equipa de pessoas numa multinacional bastante conhecida, a Axians. Sandra, por favor, dou-te a palavra, diz-nos só um bocadinho, assim, brevemente, como é que foi a tua experiência, como é que está a ser a tua experiência ainda, bom, e é isso. Olha, Mostra que a programação neurolinguística e a pós-graduação e o resto das disciplinas te é útil concretamente no dia-a-dia. Olha, em primeiro lugar, muito obrigada, Eugénia, pelo convite e dar os parabéns também à Autónoma Academy pela iniciativa e muito obrigada pela apresentação. Adorei. Que bom. O nosso colega. Obrigada, Eugénia, és uma querida. O António já disse tudo, né? António Raminhos, tive o privilégio de o conhecer, infelizmente ele teve que abandonar a pós-graduação por razões profissionais, espero que ele retome já no próximo, porque realmente é uma pessoa extraordinária e que também trouxe-nos um outro António, o verdadeiro António, não é? Às aulas em que esteve connosco. Mas pronto, muito rapidamente, para não me alongar, porque já sabes que eu começo a falar, inspiro-me, mas queria falar um bocadinho aqui como é que a pós-graduação transformou
transforma mentes e transforma as nossas vidas. Portanto, explicar aqui um bocadinho. Portanto, ao longo da minha vida sempre me habituei a lidar com situações de forma muito positiva, como tu disseste muito bem, Eugénia, e a enfrentar desafios e a superar as dificuldades e a superar-me a mim mesma, mesmo com toda a determinação. E sempre me habituei a viver focada nas soluções e a descomplicar tudo e sempre com a tal minha good vibe, como tu sabes. Não é? Portanto, quis melhorar como pessoa e como profissional. E esta pós-graduação deu-me e tem-me dado a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, a começar por ti, Eugénia. Isto não é para ter mais um valor, ok? É mesmo um facto, a gente já se conhecia antes disto. E colegas fantásticos, não só o António, temos pessoas extraordinárias nesta pós-graduação que me complementam também como pessoa. E que procuram, no fundo, a mesma coisa que eu, não é? A forma como nos organizamos os nossos pensamentos, as nossas emoções. E surpreendeu-me porque dentro da nossa cabeça existe um cérebro maravilhoso com muito potencial. E achava que o meu mundo exterior é que mandava os meus atos e descobri com a PNL que afinal o meu mundo interior é o meu mundo real. E isto não foi pensado, é de coração mesmo. Portanto, ao longo da pós-graduação e até ao ponto em que me encontro, tive a oportunidade de já passar de conhecer pessoas maravilhosas e de conseguir adquirir técnicas técnicas e ferramentas que me permitem ao longo da minha profissão e pessoalmente, mas na minha profissão tenho conseguido melhorar muito a minha comunicação interpessoal e a resolução de conflitos, gerir melhor o stress e o trabalho sob pressão, a capacidade de dar e receber feedback de forma eficaz, e também do ponto de vista pessoal. Aí tem sido também um grande desafio, e o que eu sinto é que tenho uma maior capacidade na resolução de conflitos familiares. E relativamente a plano de objetivos e metas pessoais, estou a transformar aquilo que eram sonhos em concretizações, como por exemplo começar a aprender a tocar guitarra, que era uma coisa que eu andava a adiar há tanto tempo, e foi só assim um clique que me deu, mas tem ajudado imenso tudo aquilo que nós temos aprendido, toda a prática, todas as aulas que temos tido contigo em particular, Eugénia, tudo aquilo que nós fazemos em equipa e aprendemos uns com os outros, com as técnicas, as ferramentas, tudo aquilo que vamos partilhando, tem sido bastante eficaz do ponto de vista pessoal e profissional. E é um tipo de formação que levamos para a vida toda. E que impacta, como eu disse, na nossa vida pessoal e profissional, e é muito gratificante toda a energia boa e contagiante que se vive nestas aulas, nesta pós-graduação, e pronto, e com a PNL temos ferramentas para extravasar o nosso potencial, para criar uma luz que é só nossa, e que atrai tudo aquilo que nós queremos. E isso também aprendi muito e tenho aprendido imenso agora mais contigo, Eugénia, e com todos os professores, como é óbvio. E esta pós-graduação, deixando aqui, para não me alongar muito, senão depois tu cortas-me o pio, mas esta pós-graduação em particular com a Eugénia transformou a minha vida. Saímos realmente pessoas diferentes e como tu dizias numa das aulas, PNL é liberdade e qualidade de vida. E é isso que eu sinto em todas as aulas que vou, sem qualquer sacrifício. Tenho muito sacrifício levantar-me ao sábado de manhã para outras coisas, mas para as tuas aulas e para as aulas que tive com o João, Mindfulness, foi sempre muito gratificante, e mesmo as aulas online, que é sempre complicado, ao fim de uma semana de trabalho, mas todos eles professores muito, muito cativantes e especiais. Por isso, acho que é isso. É como diz o Raminhos, isto é tudo generalizações, omissões e distorções. Bem, Mas, Sandra, obrigada. nada, obrigada eu, Eugénia, pelo convite. Muito obrigada.
Eu é que agradeço a tua presença e fico mesmo muito feliz. Eu sabia que já tinhas começado a tocar guitarra, o que eu não sabia é que isso tinha sido um clique provocado também, sei lá, pela pós-graduação, mas é giro, é giro. É porque nós adiamos, não é? Nós adiamos Adiamos muito a nossa a vida, nossa sim. vida, não é? Mas é. E eu acho que, sem dúvida, esta pós-graduação muda a vida das pessoas, mas de uma forma muito que é bom para nós, em primeiro lugar, não é? Acho que trabalhar, trabalhar o nosso íntimo, trabalharmos primeiro, para depois podermos contagiar os outros e contagiar o mundo, que é esse o teu desejo também. E pronto. Sabes que tu tocaste um ponto interessante, Sandra. Também não me vou alongar nada, já passo a palavra ao Bruno, mas que é a liberdade, não é? Esta coisa da PNL é a liberdade, eu costumo dizer isso porque na realidade, quando nós controlamos a forma, quando nós temos as ferramentas para controlar o que sentimos e o que pensamos, não nos magoarmos com coisas que habitualmente nos magoam ou nos magoaram até então, não nos sentirmos frustrados com coisas que até então nos frustravam, termos maior capacidade de concretizar os nossos objetivos, de nos relacionarmos melhor. Isto é obviamente liberdade, não é? Verdade. Obrigada, Sandra, pela tua partilha e pelo teu testemunho. Obrigada. Obrigada eu pelo convite e obrigada a todos. Bom, agora vou apresentar o Bruno e depois passo-lhe a palavra. Boa? Então, o Bruno é um exemplo de excelência profissional e de liderança. É uma figura respeitada e admirada no seu campo de atuação, onde exerce uma liderança inspiradora, como é claro. Como líder, ele demonstra uma capacidade excepcional de comunicar, empatizar, motivar, sabe criar ambientes de trabalho onde todos se sentem valorizados e motivados, e todos são motivados também a contribuir. A sua capacidade de comunicar e comunicar uma visão e inspirar os outros a segui-la é uma das características que o destacam como líder. É também um homem super generoso. Obrigada, Bruno, pela tua generosidade e também por estares aqui hoje. E além da sua competência profissional, também se destaca, eu já disse, a generosidade, mas sobretudo a integridade, ética e valores. Para mim, Bruno, é um enorme privilégio conhecer-te. Atualmente é COO do grupo Your e passo-te a palavra, Bruno. Bem, Eugénia, antes de mais agradecer aqui as palavras, porque de facto fico São genuínas completamente e esclarecido. verídicas, são genuínas e verídicas. Tenho mesmo que agradecer, porque fico mesmo lisonjeado. Olha, quando tu me fizeste o convite para vir aqui ao webinar, e que eu agradecia, que agradeço mesmo, porque de facto, para mim poder partilhar aquilo que foi a passagem para a PNL, é para mim um orgulho, porque de facto eu sinto muito que esta passagem por esta pós-graduação fez de mim um Bruno diferente. E não tenho dúvidas nenhumas disso quando digo isto, porque a minha prova de vivência com os outros mudou completamente. No sentido em que eu acho que vem-me trazer muito mais compaixão pelos outros, muito mais humildade para comigo próprio, mas também para com os outros. Há uma série de temas que tu falas na programação neurolinguística que eu acho que são importantíssimos. E eu recordo-me, por exemplo, do ouvir os outros, o saber ouvir, o estarmos atentos aos outros. Foi, de facto, uma série, digamos assim, de ferramentas que nos veio trazer, fazer-nos melhores pessoas. Eu, de facto, o que eu sinto, eu de facto fiz uma mudança muito grande na minha vida após a programação neurolinguística. Eu trabalhei sempre como diretor financeiro e de facto apercebi-me num dia, numa conversa contigo, que eu não era feliz como diretor financeiro. E de facto, de repente, faz-se um pequeno clique e diz assim: não, mas de facto não é isto. Tu fazes bem a direção financeira, fazes de facto, mas não é aquilo que te faz. E porquê? Porque não fazes de coração. E de facto, uma coisa que eu acho que a programação neurolinguística nos traz é um encontro com a nossa essência, um encontro com o nosso caminho. É quase como aquela cebola, tira lá as cascas todas e vamos encontrar aquele bocadinho que nós somos amor. E de facto,
é o que eu senti ao longo deste percurso que nós fizemos ali na programação neurolinguística, foi cada vez mais aproximarmos da nossa essência e podermos dar aquilo que é o melhor de nós, que é amor. E, de facto, hoje sinto que aquilo que eu faço hoje é trabalhar com pessoas, eu trabalho com 250 pessoas e, de facto, posso dizer que tenho muito mais stress, mas é um stress que me dá um gozo enorme acordar de manhã e ir trabalhar com aquelas pessoas e, de facto, aquilo que tu dizes que é motivar e ter ambientes de motivação é o que eu sinto que faço. Eu lembro do primeiro dia em que eu fiz, que tomei a posição de responsável das operações, a primeira pergunta que eu fiz às pessoas foi: vamos medir o nosso nível de motivação. E faço isto todos os meses. E é bom sentir que o nível de motivação das pessoas próprio vai aumentando. O que significa, eu não tenho dúvidas que aquilo que aprendemos com a programação neurolinguística é, de facto, a mudança. Não, eu costumo muitas vezes dizer que isto devia ser obrigatório, isto não devia ser facultativo. Nós todos devíamos passar por isto, porque isto, de facto, é sabermos trabalhar melhor com as nossas emoções, é termos uma consciência muito maior daquilo que eu estou a sentir. Se eu antes não utilizava muito esta pergunta de o que é que tu estás a sentir, passou para mim agora a ser uma palavra-chave, que é perguntar-me a mim próprio o que é que eu estou a sentir. E, de facto, aprendemos que nós não aprendemos no passado a responder a esta questão. E não sabemos fazê-lo. E a programação neurolinguística vem-nos trazer muito isto, que é aprendermos a perceber o que é que estamos a sentir. E perceber qual é que é a emoção que vem, o que é que está, se eu estou triste, se eu não estou triste, se eu estou feliz, se eu não estou feliz. E, portanto, a partir daí dá-se um mundo de oportunidades que de outra maneira se calhar não daria. E estaríamos naquele automático que eu lembro de dizeres muitas vezes, de facto, não é o melhor de nós, digamos assim. Eu recordo-me só aqui para terminar e para dar aqui um exemplo, que era quando falávamos de comunicação, e tu há bocadinho dizias a comunicação não verbal, a comunicação verbal e até a comunicação inconsciente, e eu lembro de uma conversa que eu dizia que eu dizia, não, mas a minha filha não percebe nada de matemática, ela nunca vai conseguir, mas eu dou-lhe reforço positivo. E a Eugénia disse-me, mas repete lá o que tu estás a dizer. E eu dizia, a minha filha não percebe nada de matemática, mas eu dou-lhe sempre o reforço positivo. E eu lembro que tu teres-me dito uma coisa que foi, enquanto tu pensares que a tua filha não faz matemática, aquilo que tu lhe dizes é verbal, mas aquilo que tu pensas e aquilo que tu não dizes é não verbal. E há um dia, passado 2 dias, que por acaso a minha filha me aparece e diz assim: "Oh pai, tu não acreditas mesmo que eu vou fazer matemática?" Pois não. E de facto, eu lembro que aquilo caiu-me tudo, porque de facto a comunicação é muito mais do que isso, e estarmos atentos a estes pontos do verbal, do não verbal e do inconsciente muda muito, digamos assim, aquilo que nós somos. Portanto, foi uma passagem para mim transformadora, muita coisa mesmo na minha vida pessoal mudou completamente, por força de maior consciência, digamos assim, do meu eu, daquilo que eu sou enquanto ser humano. E isso não tenho dúvidas que foi a programação neurolinguística que me veio trazer. O mindfulness, como complemento, é sem dúvida uma ferramenta que para mim faz hoje parte do meu dia-a-dia. Ser mindfulness no trabalho, ser mindfulness a comer, ser mindfulness com as pessoas, principalmente, é de facto uma regra para mim neste momento de base. Não vou para um jantar com o meu telemóvel, nunca vou, porque eu quero é estar com as pessoas, eu quero ser mindfulness num jantar e, portanto, de facto, é sem dúvida outra ferramenta importantíssima. Todos os outros complementos das outras, eu acho que fazem a cereja depois no topo do bolo. Ou seja, a neurociência das emoções e a psicologia, sem dúvida, que acabam por ser ali a cereja no topo do bolo para completar todo este conjunto de pós-graduação que eu acho que, continuo a dizer, devia ser obrigatório. Bem, Bruno, super obrigada pela tua partilha, por tudo o que tu disseste. Que giro. Eu não tinha tido tanta consciência de que, quando chamei a atenção para o que estás a comunicar não verbalmente, não é? Tinha feito tanta transformação aí na relação com a tua filha. A verdade é que ela conseguiu porque ela acaba de entrar em medicina, não é? Foi a outra, mas a outra está a fazer o seu percurso. Ah, ok. Portanto, não foi esta, está certo. Sim, tu tocas temas fundamentais quando fazes a tua partilha, esta coisa do saber ouvir e do estar atento ao outro. Nós ouvimos isto muitas vezes, não é?
nós todos sabemos que devemos ouvir o outro e devemos estar atentos ao outro, mas depois não sabemos exatamente como. É aquele como, não é? É este como que a programação neurolinguística dá muita resposta. Saber ouvir não é estar calado enquanto o outro está a falar. Isto não é saber ouvir, porque eu não estou a falar, mas posso estar num grande diálogo dentro da minha cabeça, portanto eu não estou a ouvir o outro. E isto a programação neurolinguística chama de downtime, quer dizer, mas há formas de eu sair daqui e ir para uptime. Eu de facto estou a ouvir o outro. Há um conjunto de ferramentas ao nível da comunicação que são fundamentais. E onde cabe esta coisa do saber ouvir e como é que é isto, e o estar atento ao outro e como é que é isto, e sobretudo atentos à nossa comunicação inconsciente e não verbal, porque eu posso estar a dar reforço positivo a um filho ou a um colaborador com as palavras e depois a minha linguagem não verbal e a minha linguagem inconsciente não é congruente. O que o outro vai de facto sentir e percepcionar não é o que eu estou a dizer com as palavras, é o que eu estou a dizer com o corpo, com a linguagem, com o resto da linguagem que não é verbal. E de facto é extraordinário. E também gostei de ouvir dizer que tu trabalhas com 250 pessoas, e eu já sabia que tu criavas ambientes de motivação extraordinários ou não te conhecesse. E fico super feliz que tenhas encontrado na programação neurolinguística também uma ferramenta que te ajuda a fazer isto, não é? Porque isto é fundamental para ter uma equipa feliz. Nós, quando estamos motivados, estamos felizes, quando não estamos motivados, estamos profundamente exaustos e fartos e infelizes, não é? É extraordinário. Bom, Bruno, super obrigada pela tua partilha mesmo. Eu que agradeço mesmo. Foi muito preciosa. Obrigada também à Sandra pela partilha preciosa dela. Obrigada ao Raminhos, não estando presente, mas obrigada na mesma. Não sei se alguma das pessoas que estão a assistir tem alguma pergunta que queira fazer. Não, eu queria só dizer que gostei bastante, pronto, não tenho nenhuma pergunta, mas gostei bastante. Da mesma maneira que também gostei, por acaso, no ano passado, é uma temática que acho que é muito bem conseguida e que é muito interessante. Pronto, só esse comentário. Muito obrigada, Filipe, pelo feedback. Super obrigada. Boa, ainda bem que gostou. Pronto, se não houver perguntas nem dúvidas para tirar, eu passo a palavra ao André, talvez, não? André? Cá estou, Eugénia, para vos agradecer mais uma vez terem aceitado este desafio em fazer parte desta Open Week. Acabámos em beleza, como se costuma dizer. A dizer que, tal como o ano passado e este ano, a próxima Open Week vai ser na última semana de setembro. Superámos largamente as inscrições relativamente ao ano passado, o que significa que estamos no caminho certo, a dar a conhecer novas áreas e este é o caminho que nós pretendemos continuar a caminhar. Obrigado a todos por tudo aquilo que contribuíram para esta Open Week e vemos em setembro do próximo ano. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada a todos, boa noite. Obrigada. Bom fim de semana. Obrigada, igualmente. Obrigada.